Uma ótima tarde para você em toda a nossa região. Daqui a pouquinho eu vou trazer os grupos do Campeonato Paulista de 2014, Série A1. Paulistão 2014 com tudo definido. Como eu disse ontem, muito oba-oba em cima disso, mas para mim é a morte dos times do interior, hein? É mais um passo rumo ao fim do nosso futebol caipira, eu falo disso já já. Vamos começar com o basquete, Campeonato Paulista de Basquete Masculino. O Bauru Basquete jogou em casa e fez valer o favoritismo diante do Palmeiras. Venceu a primeira partida pelos playoffs das quartas de final da competição. Fernanda Camargo, Thiago Rodrigues acompanharam a partida. O Murilo arrebentou, dá uma olhada aí. Tudo estava a favor do Bauru Basquete no primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Torcida presente, partida em casa e a campanha avassaladora com 18 vitórias em 22 jogos. O time adversário não ficou tão bem classificado. Com 9 vitórias, conquistou o 8º lugar na tabela, mas não deixa de ser uma equipe forte e tradicional. Mas foi Bauru que liderou o começo do jogo e abriu uma boa diferença no marcador. Não foi tão fácil manter a desvantagem, porque o adversário pressionou bastante. Mesmo com o Tischer fora de quadra, por conta do estiramento muscular na coxa, a equipe segurou bem a disputa. Além disso, os irmãos Fischer mostraram que realmente já estão com ritmo de jogo, mas com tanta exibição assim, não restava nada mais para o Palmeiras do que ficar em cima. No último quarto, quando o jogo tinha desacelerado um pouco, as equipes tiveram que se desdobrar para concluir as cestas. E foi quando faltavam poucos minutos para o fim da partida que o Palmeiras ficou mais perto na pontuação. Só que Bauru fechou o jogo do mesmo jeito que começou, bem na frente e com a vitória. 74 para Bauru e 65 para o Palmeiras. As equipes sentiram no ataque, né? A falta de ritmo de 10, 12 dias parado. Jogar muito é ruim, jogar pouco também fica 10, 12 dias você sente, principalmente o ataque. O mais importante foi a defesa nossa, saber usar o fator 4, saber usar as situações para ganhar o jogo aí nos momentos mais difíceis. A gente sabe que mesmo com o Tischer fora, a equipe segurou bem em quadra, né, Guerrinho? Muito bem, a gente já está revezando o time, né? Já para o próximo jogo, para a próxima semana, colocando outros jogadores já em ritmo de jogo. Então isso a gente já está pensando em tudo. Um dos grandes destaques no jogo foi o pivô Murilo, que conquistou 18 pontos e 14 rebotes. Partida difícil, uma partida com muito contato. A equipe deles é uma equipe que fisicamente é muito forte. Mas aproveitamos também a agilidade dos nossos armadores, Ricardo e o Larry, onde desequilibraram bastante, batida para dentro. E o Fernando meteu muita bola hoje, ajudou bastante, deu aquela desafogada. A hora que eles estavam encostando, o Fernando ia lá e matava uma bola. Então, ajudou bastante a gente e amanhã mais uma pedreira. Acho que provavelmente não começa igual começou hoje, 10-0 pra gente. Então a gente tem que estar bem ligado. A derrota não abalou o time do Palmeiras. Para o técnico Enio, o jogo foi equilibrado, mas ele não deixou de confirmar que faltou o time colocar em prática as estratégias já definidas. O equilíbrio do jogo foi notório, acho que isso que é o mais importante. Às vezes o time que está na frente tem um pouco mais de gordura para queimar. Nós não tivemos essa gordura, nós temos que estar sempre correndo atrás. Mas o principal é isso, o importante é que o nosso time jogou bem, fizemos um jogo bem disputado e levar isso, ter isso em mente amanhã, que amanhã é outro jogo, é outra história. O primeiro passo já foi dado pelo Bauru Basquete. Agora falta conquistar mais 2 vitórias para o tão sonhado bicampeonato paulista. A gente não pode relaxar, porque nós terminamos em primeiro e todo mundo quer ganhar da gente. Então fizemos uma semana boa de treino e pensar agora no jogo de amanhã, todo mundo bem concentrado, sem achar em momento algum que vamos ganhar o jogo, que a torcida tá do nosso lado, tá vaiando. E sim, vamos começar forte, trombar forte e marcar os principais jogadores deles. Para começar, o torcedor de Bauru que encheu mais uma vez o ginásio Panela de pressão. Uma pressão tremenda para cima do Palmeiras, isso faz a diferença, né? A proximidade ali com a quadra e tudo mais. Ricardo Fischer e Murilo Becker jogaram demais ontem e foram os destaques da partida, sem dúvida alguma. Agora, o Bauru Basquete me passou a impressão de que começou sufocando o Palmeiras, sufocou bastante o Verdão, abriu 12-0 logo no início do primeiro quarto.
e depois foi controlando a partida, né? O Palmeiras no segundo quarto chegou a se aproximar um pouquinho mais do placar, no terceiro quarto cresceu um pouco mais e no último quarto apenas é que o Bauru Basquete consolidou essa vitória aí, uma importante vitória na abertura dos playoffs quartas de final. Olha, o segundo jogo entre Bauru Basquete e Palmeiras pelos playoffs quartas de final já é hoje à noite, então não para, é uma maratona aí para as duas equipes. A partida será novamente no ginásio Panela de Pressão às 8 da noite e os ingressos estão sendo vendidos antecipadamente. É importante que o Bauru Basquete conquiste mais uma vitória, porque depois tem 1 ou 2 jogos em São Paulo, fora de casa. Se vencer a terceira partida, já liquida. Se não, fica para a quarta partida. Quem sabe o Bauru Basquete consiga eliminar essa série até com um pouco de antecedência, né? Para que os jogadores tenham um respiro aí. Já a Liga Sorocabana não teve o mesmo desempenho do Bauru Basquete na abertura dos playoffs. Jogo contra o Paulistano ontem. A equipe jogou na capital paulista e foi derrotada por 92-62. Foi atropelada a Liga Sorocabana, 30 pontos de diferença. Os ex-jogadores da equipe de Sorocaba, o Kenny Dawkins, o Desmond Holloway, os norte-americanos, né? Eles agora jogam pelo Paulistano e foram os destaques da partida. O Holloway foi o cestinha do jogo, marcou 21 pontos. O Dawkins fez 12. Pela LSB, o André Tatu foi o melhor em quadra com 12 pontos. As duas equipes voltam a jogar também esta noite, novamente em São Paulo, às 8 horas. A LSB em busca de uma recuperação aí para respirar nessas quartas de final. E depois do intervalo nós vamos mostrar como ficaram os grupos para a disputa do Paulistão do ano que vem. Você vai saber contra quem os times da nossa região vão jogar. E falando em Paulistão, o MAC já começou a se preparar para a disputa da Série A2 em 2014. O técnico Luiz dos Reis conversou com a nossa equipe sobre a chegada de reforços. É o MAC se preparando para a Série A2, a gente volta num instante. E o Paulistão 2014, hein? A federação divulgou nesta quarta-feira o módulo de disputa, o modelo de disputa, os sistemas, os grupos, tudo certinho. Vamos conferir em quais grupos estão os times da nossa região e daqui a pouco eu falo como será disputado esse campeonato. Linense e Atlético Sorocaba estão no grupo A. Já na tela aí para você, ao lado de São Paulo, Penapolense e Comercial de Ribeirão Preto. Um grupo com vários times tradicionais, né? A Penapolense é o menos tradicional, chegou o ano passado à Série A, a Série A1 do Campeonato Paulista. O Ituano vai virar aí para que a gente possa ver o grupo B. O Ituano caiu no grupo B ao lado do Corinthians, do Botafogo de Ribeirão Preto, do 15 de Piracicaba e também do Audax, que é um time de empresários, né? Um time da capital paulista. Então o Ituano no mesmo grupo do Timão, do Botafogo e também do Inhoquim Piracicabano. No grupo C estão o Santos, Ponte Preta, São Bernardo, Paulista de Jundiaí e Portuguesa. É o grupo da morte aí, né? Santos, Ponte Preta, Portuguesa, times fortes, além do São Bernardo e do Paulista também, mas 3 times da Série A do Campeonato Brasileiro. Fechando os grupos da primeira fase do Paulista, Palmeiras, Mojimirim, Bragantino, Oeste de Itápolis e Rio Claro estão no grupo D. Como é que vai funcionar? Todos os times de um determinado grupo jogam contra todos os demais times dos outros grupos em turno único, ou seja, as equipes que não passarem às semifinais, as equipes que não forem as 4 melhores dessa primeira fase, vão fazer apenas 15 jogos. O time do interior se mata para chegar à Série A1 do Campeonato Paulista. Quando chega lá, o sonho de uma cidade, o sonho de uma torcida, aí tem 15 rodadas e o sonho se acaba com o campeonato a cada dia mais enxuto. Tá certo, tem Copa do Mundo, o calendário é menor, mas tem que se pensar numa solução, porque os times do interior estão agonizando dessa maneira. E falando em time do interior, o MAC já começou a se preparar para o Paulista da Série A2 do ano que vem. Foram quase 6 meses longe dos gramados desde o fim da Série A3 deste ano, Série A3 que terminou com acesso. Os primeiros reforços já começaram a chegar lá ao Abreuzão. O repórter Fábio Rosa conversou com o técnico Luiz dos Reis e conta as novidades pra gente. Chega mais, Fábio. O Campeonato Paulista da Série A2 começa só na segunda quinzena de janeiro, mas aqui no Marília o trabalho já começou. Eu converso com o Luiz dos Reis, técnico que volta, né, aqui para o Marília e fala para a gente do início desse trabalho. Bom, vários jogadores já chegaram. Prazer voltar a falar com vocês, né? É um tempo que para muitos achavam que a gente estava parado, mas estávamos correndo atrás, né? Viver vários jogos, conversando com alguns atletas, né? Mas para a gente ter um início um pouquinho antes. Já temos aí no número de 15 jogadores que se apresentaram, estão fazendo os exames médicos e a partir de hoje já começou os testes. Bom, vários jogadores ainda são esperados, né? Qual que é a meta de vocês para esse elenco?
Normalmente, né, para você ter um plantel, ainda mais com a competição, vai ser uma competição reduzida, porque é ano de Copa do Mundo, né? Então a gente já está se precavendo e eu pretendo trabalhar aí com uma média de 27, 28 jogadores, olhando para a base também, né, que fez uma boa competição esse ano. Tem alguns valores que a gente está observando aí. Aquele grupo que o senhor trabalhava antes dessa pausa aí, né, quase 6 meses de pausa, tem algum jogador que foi mantido aí, que está de volta também? Tem, nós mantemos o Juninho Ortega, né, o volante, o Bruno Farias, que era o meio, o Thiago goleiro. É claro que a gente tinha vontade de trazer mais alguns atletas nesse caminho que você falou, né? Eles acertaram em outros clubes, né? E seria natural a procura, porque o Marília fez uma boa campanha. Mas o futebol brasileiro, a gente tem muitas opções, né? O mercado é muito grande. Então a gente está dando uma renovada. Tá certo. Bom, esse trabalho agora, inicialmente, eles estão mais com o exame médico e tal. O trabalho efetivamente em campo já tem uma data prevista aí, não? Então, a gente está dependendo da finalização desse ciclo com os médicos, né? Porque é importante isso, né? É uma obrigação. Mas eu creio que máximo em 10, 15 dias a gente já está com o pessoal trabalhando com bola, né? No campo já vai estar trabalhando até o fim de semana. Já vai ter os testes começam amanhã já no campo, né? Mas eu pretendo daqui uns 10 dias a gente está trabalhando todo mundo já. Pelo menos está liberado o departamento médico e o departamento físico. E o outro time da nossa região na Série A2, o São Bento de Sorocaba, deve anunciar o técnico para o ano que vem, na próxima segunda-feira. O Paulo Roberto, que foi demitido ontem, se demitiu na verdade, lá no Santo André, no ABC, é o mais cotado para o cargo. Valeu, pessoal, por hoje é só. Amanhã tem mais Esporte Record às 2 da tarde. Tchau, vai, Rodrigo.